Olá, amigos! Olá, amigas! Sejam bem-vindos a mais este momento de reflexão aqui pelo Prozeben TV, o Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, em Aracaju, Sergipe, onde agora nós paramos um pouquinho com as nossas atividades para fazermos uma reflexão à luz da doutrina espírita, baseada hoje no livro Intervalos. Neste livro, Emmanuel fala através de Francisco Cândido Xavier sobre a humildade de espírito. E ele diz, Emmanuel, que a humildade é um ingrediente indefinível no qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. E isso é uma verdade porque é muito difícil a gente desenvolver a humildade em nós. É muito difícil nós mensurarmos o quanto nós somos humildes ou o quanto nós precisamos nos desenvolver na humildade. Porque o orgulho, o egoísmo, a vaidade são sempre empecilhos para que a humildade transpareça em nós. Então ele diz que nós enriqueceremos a nossa existência com recursos convertidos em moeda corrente em punhados. Mas, entretanto, se nós não nos dispomos a usá-los, edificando o conforto e a alegria, não só nossa, não só dos nossos, mas também dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve nos converteremos em prisioneiros do ouro que amontoarmos. Por quê? Às vezes a ganância, a vontade de querer ter mais e mais e de achar que o que a gente tem é insuficiente para o nosso sustento, para as nossas necessidades, faz com que nós esqueçamos que o pouco que nós temos, por pouco que seja, pode servir para ajudar o próximo. Então, isso pode, como diz Emmanuel, tornar-se a nossa própria prisão. Ele diz também que receberemos precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres, nos cargos, nas ocupações. Mas, no entanto, se nós não procurarmos inspiração em Deus, o nosso Senhor, para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder não é nosso, mas é de Deus, poderemos nos transformar pouco a pouco no empreiteiro inconsciente do crime, porque favorece a própria ilusão, buscando o incenso a nós mesmos na prática da injustiça. E isso faz lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala lá no capítulo 17 sobre a questão de nós sermos alguém ou estarmos numa posição em que nós temos o compromisso de desenvolver outras pessoas, que nós somos superiores de alguém. E esse compromisso pode ser importante na condução que aquela pessoa que convive ou conviveu conosco vai levar a sua vida profissional a partir do momento em que ela aprendeu algo conosco. O compromisso de nós deixarmos um legado positivo na vida do outro e não negativo, né? Sendo aquele que impulsiona o outro a crescer, a florir na sua vida pessoal e profissional. Também fala: erguerás o teu nome no pedestal da cultura. Contudo, se não te inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos,
como quem não ignora que toda inteligência é de Deus, depressa te arrastarás ao chavascal, ou seja, ao charco, ao lodo da mentira, angariando em teu prejuízo a vaidade e a loucura. Isso também lembra a passagem do Evangelho sobre o homem inteligente na terra. Qual é a sua missão como um ser inteligente na terra? De que nada vale a inteligência se nós não soubermos utilizá-la em proveito do nosso próximo, em proveito do nosso planeta, em proveito da nossa comunidade, com as nossas boas ideias, com as nossas boas contribuições. Porque nós estamos na Terra não só para o nosso progresso. Isso seria egoísmo de nossa parte, pensar só no nosso progresso, na nossa cultura, no nosso entendimento da vida. Mas o que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento que está na nossa mão e que nós podemos colocar em benefício do próximo? Quem dirá aqueles que com tanta inteligência, em vez de promover o bem ao próximo, o bem social, acabam deixando a sociedade em prejuízo, porque com a sua inteligência provocam mais mal do que bem. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. E não é verdade? Tudo que é de Deus tem uma simplicidade impressionante. Basta a simples observação para percebermos que a simplicidade da natureza, das energias, ninguém consegue copiar. Não tão perfeita quanto é, esse feito nas mãos de Deus, nosso Criador e Criador de tudo. Emmanuel ainda diz que o sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garanta a bênção da mesa. Ou seja, mesmo tendo todo o conhecimento de todas as ciências da terra, mesmo assim, o sábio, o cientista, não consegue garantir o alimento se não tiver a bênção de Deus e da natureza, pela natureza. Ainda fala que o campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. Aquela água simples que corre pelos vales, pelos montes, pela terra e vai trazer o benefício da fotossíntese e da abundância da natureza e nos trazer o ar que respiramos, a promover o filtro natural do ar que nós respiramos na terra, promover a brotação das plantas que vão saciar a nossa fome e dos animais e de toda a fauna e toda a flora desse planeta. E ele ainda fala que até mesmo o próprio Sol, com toda a sua pompa, a sua magnitude, o seu esplendor, e embora sendo o ponto de apoio, o sustentáculo da criação, ele converteria o mundo em pavoroso deserto se não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina, trazendo o equilíbrio maravilhoso que nós precisamos para a nossa vida perdurar aqui na Terra. E ele diz ainda que não devemos desdenhar, mas servir, aprendendo com aquele mestre sublime que nos deixou tão maravilhosa mensagem de luz e de amor de evangelho, que realizou o seu apostolado de amor entre uma manjedoura simplíssima e desconhecida e a cruz da flagelação no meio de outros seres, bandidos,
que estavam ali. E serás contado entre aqueles aos quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Bem, se você gosta desse tema, leia no Evangelho, no capítulo 7, o item bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, que vai falar exatamente sobre a humildade e o quanto é importante nós buscarmos desenvolver esta virtude. E dentro dessa virtude, muitas outras estarão contidas. Lá nós podemos entender por que bem-aventurados os pobres de espírito têm o reino dos céus. Porque os pobres de espírito, segundo Jesus, não eram compreendidos os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Era para eles aquela mensagem e não para os orgulhosos. Ele ainda diz, na verdade, Kardec diz aqui, que os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção, porque são simples. Mas não podemos deixar de perceber que para entrar no reino dos céus, nesse mundo invisível, precisamos entender que Deus é justo e por isso ele não pode receber na mesma categoria aqueles que menosprezam o seu poder e aqueles que se submetem humildemente às suas leis. Não tem como os igualar. Que o reino dos céus é para os simples e justos, né? E os puros de coração. Então Jesus quer dizer que ninguém é admitido no reino dos céus sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades é preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. É uma mensagem que nos faz refletir muito em buscar esta humildade. E o Espiritismo vem nos ajudar, nos trazer esse caminho para que nós possamos buscar encontrar em nós mesmos, através do nosso autoconhecimento, do nosso autodescobrimento, como cultivar a humildade dentro de nós, a humildade verdadeira. Então, que possamos encontrar esse caminho na interiorização de nós mesmos, muito mais do que na imagem que nós projetamos, na forma como nós encaramos as nossas obrigações em sociedade. Que sejamos muito mais humildes em coração do que na aparência, na fala, no pensamento, né? Do que na fala. E que nós possamos olhar para esse caminho com amor e com carinho
entendendo que ainda não temos tudo o necessário, mas que estamos buscando. Então, que a paz e o amor de Jesus venham nos agraciar com entendimento e luz. E que, envolvidos nas energias maravilhosas do amor de Deus, em momentos podemos e possamos ser abençoados por Deus Pai de amor, pelo Mestre amado Jesus, e amparados pela espiritualidade amiga aqui presentes, possamos agradecer e louvar o dom da vida, a alegria de estarmos aqui juntos, refletindo sobre as leis de amor de Jesus, para chegarmos ao Deus Pai com o coração melhor e mais puros. E que possamos encontrar em nós esse caminho e dar as mãos aos irmãos de jornada para que eles possam olhar para nós e enxergar um pouquinho de Jesus. Que a paz e o amor estejam conosco hoje, amanhã e sempre. E que tenhamos ótimos momentos de paz e alegria. Se você gostou da nossa mensagem, curta, compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as mensagens dos próximos vídeos que serão publicados. Muita paz e até a próxima!